Olá, Anderson Moraes aqui. Opa, deixa eu já mexer aqui no enquadramento. Gente, é um prazer estar aqui batendo papo de novo no domingo na Fórum com vocês. Obrigado a todo mundo que está vendo, vai ver esse papo que é de suma importância. Quer dizer, todo papo que eu trago aqui são conversas que sinalizam os problemas que o Brasil tem. O Brasil tem carências e uma delas é o respeito às pessoas gays, trans, travestis. E eu, lá procurando uma pauta, vi que a Aliança Nacional LGBTQI fez o manual de direito de como lidar e pôs vários eixos legais, desde antirracismo, criança, família, trabalho. E aí eu falei assim, poxa, faz tempo que a gente não fala sobre esse tema no programa e é de suma importância. Daí eu estou trazendo aqui hoje pessoas que vão contribuir e muito para esse nosso debate, porque são pessoas que estão na ponta e quem é afetado quando não tem a política pública, pela falta delas, ou por políticas públicas que também às vezes não são boas, são políticas públicas que mais atrapalham do que ajudam. Então, nesse universo todo aqui, eu trouxe aqui para a gente poder bater papo, poder conversar um pouquinho. A Vitória Dandara, escritora, nossa internacional. Deixa eu pôr ela aqui. Oh, cadê você? Opa, chegou. Vi, muito, muito legal você estar aqui. Muito obrigado por estar nessa troca aqui, para a gente conversar um pouco sobre a Ah, o prazer é todo importância. meu. Não, meu prazer, porque, meu, a gente precisa ir muito massificar na cabeça de uma galera extremamente conservadora, mas um conservador, porque a palavra conservador é estranha quando a gente usa só por ser de direita. Antes de falar sobre isso, eu queria trazer o Dr. Paulo também aqui. Estou cercado de ótimos advogados, caso dê problema, hoje eu posso falar o que eu quiser, porque vocês vão me defender. E se Olá, aparecer hoje racista, tem dois advogados aqui, gente. exatamente. É engraçado, né, doutor Paulo? Bom dia, obrigado Bom por ter dia, vindo. É advogado, estudante de agradeço o serviço convite. social, é presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB de São Vicente, na Baixada, aqui em São Paulo. Bom dia. Eu queria falar uma coisa. A palavra conservador, ela é interessante, porque a gente usa hoje muito para falar da direita, mas o conservador é quem conserva coisas. E nós também conservamos o nosso direito de não querer estar ao lado de algumas pessoas. Por isso que eu acho que nessa, nesse dualismo, né, essa polarização do Brasil, houve sequestros de bandeira nacional e de palavras que eu acho que a gente tem que começar a repensar um pouco, porque eu sou conservador em alguns pontos. Se você for racista, eu não quero você perto de mim. Eu entendo, né, quando se fala, mas eu queria ouvir um pouco para vocês como é as denominações, como vocês lidam com elas, inclusive. Eu queria ouvir de vocês também sobre a própria sigla, as mudanças, né? Que eu não vou falar minha idade, lógico, eu sou um menininho, um boyzinho, mas GLS, eu aprendi que era GLS, tanto é que tem o bar da nossa querida Cris, que poderia estar aqui também, a Cris. Um dia eu vou convidar ela, que ela fala que Estava falando com ela agora há pouco. ela é uma querida, ela é uma querida. E a Cris tem um quiosque na praia, perto da Ilha Pochá, e ela fala que é o quiosque GLS mais antigo do Brasil, e é uma delícia. E eu vou te dizer uma coisa, eu só vou na Cris quando eu estou na Baixada, porque eu me sinto lá é um lugar seguro, porque esse é outro lugar também. Mas eu queria falar uma coisinha, queria que vocês falassem sobre isso, sobre as denominações, sobre as mudanças da sigla. Vitório e Paulo, fique à vontade, a casa de vocês, e como eu sempre faço, destaque aqui são vocês. Doutor Certo. Paulo, fique à vontade, vi que. Vamos lá. Eu acredito, minha convicção, tá, que todos nós somos conservadores, a partir da nossa vivência e da nossa zona de conforto. É óbvio que com essa polarização, nós atribuímos àqueles que discriminam, que não estão
com a disposição de aprender e apenas julgar, ser conservador. Eu parto dessa premissa, da particularidade, da vivência, da individualidade, que é o conservadorismo de cada um. Entendi. Basicamente isso. O que eu acho assim, a gente passou por um período no Brasil, e tem passado, até com a internet, com essa época da pós-verdade, e a gente tem muito medo de nomear algumas coisas, né? Então, acho que alguns conceitos, inclusive estudados cientificamente na academia, muitas vezes são esvaziados de sentido e reproduzidos aí indiscriminadamente pelas redes sociais, pela internet, e às vezes a gente tem medo de rótulos, né? Então, quem nunca ouviu aquela expressão, não, eu não sou racista, né? Eu estudei na Faculdade de Direito da USP. Tem uma prática muito comum entre alguns estudantes que são nominalmente racistas, e para não dizer e outras coisas também, que quando eles são acusados de racismo, ou hoje em dia com a criminalização da LGBTfobia, também acusados de homofóbicos, transfóbicos, etc., eles processam a pessoa que os chamou dessa forma, né? Então, se eu falasse para algum colega meu, você foi transfóbico, eles muito possivelmente entrariam com uma ação judicial de dano moral contra mim, justamente por uma acusação infundada, né? Calúnia, difamação, porque eu estaria acusando essa pessoa de um crime, afinal, racismo e LGBTfobia é crime perante a nossa legislação e jurisprudência. O que isso quer dizer? A gente esvazia e a gente tem medo, nesse processo, a gente vai tendo medo de chamar as coisas tal qual elas são. Né? Medo de dizer que o Bolsonaro é um genocida, que matou, né, milhares de pessoas no contexto pandêmico, que o deixar morrer também é um ato de omissão que leva aí ao extermínio de grupos muito específicos. A gente tem medo de chamar as pessoas de racistas, de transfóbicas, de machistas e etc. Então, medo de usar termos como conservador, direita, esquerda, porque tudo isso vai perdendo o significado. Então, eu acho que é muito desse lugar, assim, da gente realmente se apropriar de alguns conceitos e estudar, sabe? Eu vejo, por exemplo, o conceito de racismo estrutural do Silvio de Almeida, né? Um super conceito, uma teoria aí muito profunda, mas sendo usado em redes sociais, às vezes, em um contexto onde não caberia, sabe? Então, eu acho que a gente está nesse momento que vale muito pensar, assim, o quanto a gente não precisa, enquanto movimento social, de um estudo mesmo, né? De se reapropriar de alguns conceitos e parar de ter medo, de fato, de usar alguns termos. Eu acho que a gente tem que usar sim, né? A gente vê muito isso, por exemplo, com o termo travesti. As pessoas que não são travestis ou que não são tão integradas ao movimento, às vezes têm medo de usar termo travesti. Quando eu vou dar palestra, aula, as pessoas perguntam, mas pode? Mas não é um palavrão, não é um xingamento? Está estigmatizado, né? Oi? Tem um estigma, né? E as pessoas... Exatamente. É um estigma, então a gente Mas tem esse medo estigma, né, Vicky e Dr. Paulo, doutores aqui, tem uma questão... Doutora quem tem doutorado, eu ainda não tenho, estou indo para o mestrado agora. Não. Vicky, pelo amor de Deus. Uma coisa que o travesti ele acompanha a prostituição, acho que é por isso, né? Muita gente tem o primeiro contato com a palavra travesti, às vezes vindo do contexto de prostituição. Deve ser por isso que deve ter isso. Mas é que é tão maluco hoje tudo isso que eu queria trazer uma coisa aqui que foi um vídeo, esses vídeos que a gente vai vendo na madrugada que perde sono, que não sei se vocês viram, teve uma discussão de um pastor falando que não podia fazer como chama aquele símbolo? Que é aquele símbolo daquelas novelas coreanas, né? Dorama. Que ele não podia fazer o símbolozinho do dorama, que quem fazia isso estava compactuando para você virar andrógeno. Nossa, primeiro que eu queria falar Não, porque eles têm uma questão que eu queria um dia sentar com um deles para saber. Eles têm um problema de sexualidade muito mal resolvido e eles falam coisas que não têm conexão na realidade. Eu lembro que teve um ministro do Bolsonaro que começou a falar que se você ouvisse rock, no final você virava gay. Eu não sei como que ele conseguiu chegar nessa conexão, mas ele falou. Primeiro que eu queria perguntar para ele, que eu queria falar que ele deve ser bem velho, porque o andrógeno, muitos jovens que estavam ali no Instagram nem sabem, às vezes nem conhecem a palavra, porque é bem antiga. Sim.
Tanto é que eu queria que vocês pudessem fazer essa explicação para quem não sabe o que é ser andrógeno, de um de vocês, Paulo, Vic, que quiser fazer, porque tem gente que não conhece o que é, ou melhor, o que é ser travesti, o que é ser gay, o que é ser trans, o que é. Eu acho que esse conceito, se pudesse a gente passar por eles. Sim, Claro. Pode falar. vamos lá. Você trouxe também, pediu para a gente abordar acerca da sigla, né? LGBT. Tá. QIAPN+. O que eu posso falar é que todos os dias nós mesmos da comunidade temos que se atualizar e buscar informação. Informação é prevenção, até para não dar aquela desculpa. Ai, tô sempre... Ai, preciso aprender desculpa. Às vezes a gente coloca para fora algo que é internalizado e que é errado mesmo. O importante é enfatizar que as letrinhas vão aumentando porque cada letrinha é um coletivo, é um indivíduo que está sendo trazido à baila até para ter direitos ou fomentar novos direitos, né? Essa questão andrógena, até compartilho que eu tenho 29 anos e quando eu tinha entre 14 e 15 anos, passei por uma fase que o conceito de andrógena ou andrógeno, naquela época, era, no meu conceito, na minha vivência, era quando eu tinha uns cabelos grandes, depois do cotovelo, eu usava roupas femininas, mas voltada para o gótico. Eu era aquela gótica roqueira e adorava. Até hoje eu falo, gente, eu sou emo. Mas o andrógeno, ele circula entre o masculino e feminino, mais para o feminino. Esse é o conceito que eu vivi naquela época. Eu acho que a gente precisa entender que o movimento LGBTQIAP+, ele congrega aí várias realidades dentro do gênero e da sexualidade. Então, acho que essa é uma distinção que a gente tem que fazer primeiro, né? Que existe a identidade da pessoa, existe a orientação sexual e existe a expressão também daquela pessoa, como que ela manifesta o seu gênero. Então, por exemplo, a minha identidade é como eu me vejo. Então, eu, Vitória Dandara, sou uma travesti, alguém do gênero feminino. Paulo é um homem cis, você, Anderson, é um homem cis. Então, são identidades, é como nós nos vemos, como nós nos colocamos no mundo, como nós nos construímos subjetivamente, culturalmente. A orientação sexual é para onde eu oriento o meu desejo, então, por quem eu me atraio. E não são coisas intrínsecas e relacionadas. Então, eu, como uma travesti, posso me relacionar com homens, com mulheres, com os dois, assim como você, assim como o Paulo. Né? Não são coisas que correspondem. Não é porque alguém é homem tem que gostar de mulher, ou mulher tem que gostar de homem, enfim. Isso não é uma regra. E a mesma coisa é a expressão. Então, eu, por exemplo, hoje tenho cabelo curtinho aqui, até por conta da minha religião, mas estou com cabelo curtinho. Mas continuo sendo uma travesti. Eu raspei a cabeça, fiquei careca, continuei sendo uma travesti. Posso usar uma roupa, às vezes, mais masculina, não importa. Assim como o Paulo falou. Eles, às vezes, usavam umas roupas mais femininas, mais uma androginia que representa características dos dois gêneros, mas ainda assim ele continuava como um homem. Cis, aí não sei se você é gay, bi, aí não sei como é que é a sua identidade. Eu sou gay mesmo, e é bom até você trazer esse nosso conceito religioso, né? Até o ano passado, meu cabelo estava grande também, eu cortei, tá crescendo agora, porque eu me iniciei. E mesmo eu tendo o cabelo grande e loiro que eu tinha, eu sou homem, cis, gay. Não tem a ver com a minha sexualidade ou meu gênero, a minha individualidade. Exatamente. Então, acho que é importante a gente desmistificar esses estereótipos e também a gente entender que esses grupos não necessariamente dizem respeito à mesma coisa, né? As questões de identidade de gênero, elas vão para um lugar muito específico, que às vezes passa por uma exclusão no mercado de trabalho, às vezes passa por questões como o Anderson mesmo citou, de uma prostituição compulsória, de acessos a determinados serviços, né, de saúde e outras situações de assistência social
que não necessariamente correspondem à realidade de lésbicas, gays, bissexuais, ou de pessoas que estão dentro dessa sigla. Mas não por que a gente está todo mundo junto? Porque, historicamente, se construiu um movimento dessa forma. E como pessoas que estão às margens e que já tiveram essa relação histórica, a gente continua juntos e juntas e juntos, lutando aí por avanços para a nossa comunidade. Então, acho que é importante ter esse resgate também histórico, essa relação de uma construção política que mesmo, né, com as nossas diferenças, com as nossas questões, mulheres lésbicas têm questões muito específicas também, que muitas vezes são apagadas, invisibilizadas. Então, É tudo até um isso apagamento forçado, né? Oi? A comunidade lésbica existe até um apagamento forçado. Sim, totalmente. Quer dizer, muitas vezes elas pautam suas questões dentro do movimento feminista, ao invés de necessariamente na pauta LGBTQIA+. Então, é algo importante da gente olhar também. Será que estamos, todas as pessoas da sigla, caminhando juntas e juntos? Assim, de pronto, eu já digo que não. A resposta é não. Não. Ô, Eu Vivi, estava pode essa falar. semana Depois... num podcast, desculpa. Não, Estava falando, aqui é Anderson. a casa é de vocês. Não, Estou eu aqui pensei que você estava aprendendo. falando. Eu estava num podcast essa semana e pediram para eu falar de todas as letrinhas da sigla. E eu vejo, né, presencio, vivo com muitas amigas trans que não conseguem compreender a situação do não binarismo por conta da trans não binária ou da boiceta. E aí acaba gerando a falta de informação traz mais preconceito de fora, né, para o nosso meio. É algo que eu sempre falo, informação é prevenção. Me explica, pô, eu sou aluno aqui, eu não tenho problema com isso. Me explica essa dúvida delas, que pode ser de muita gente. O que é o boy seda? Eu ainda não aprendi, confesso. Acho que é importante a gente olhar que dentro do movimento trans tem essa figura da travesti. Então, antes de ir para os lugares, é importante fazer esse disclaimer da figura da travesti, que é uma identidade latino-americana e que passa por vários atravessamentos, tanto políticos, regionais, culturais, econômicos. Então, se a gente olha, por exemplo, no mapeamento trans de São Paulo, que é um dado que a gente tem a diferenciação ali entre travestis, mulheres trans, homens trans e pessoas não binárias, a gente vê que o segmento de travestis é o que fica atrás, tanto indicadores de renda, indicadores de moradia, indicadores de educação e assistência social. Então, a gente já tem um olhar de que essa é uma parte mais precarizada e marginalizada dentro da comunidade. Inclusive, se a gente olha, né, principalmente travestis negras, são as que são mais assassinadas no Brasil. As vítimas, quando a gente fala, o Brasil é o país mais LGBTfóbico, na verdade, a gente está falando de um recorte específico de pessoas, principalmente travestis e principalmente negras, que são assassinadas, sobretudo em pistas de prostituição. Então, a gente está falando de, principalmente, de um ciclo de exclusão que essa população sofre. Então, são várias questões de atravessamentos. Mas é uma identidade nossa, latino-americana, feminina, principalmente, né, acho que é importante sempre ressaltar, então, é a travesti, é ela, é dela, sempre no feminino. Mas, é uma identidade que também teve muito ligada ao movimento, ao surgimento do movimento LGBT no Brasil. Então, se a gente olha a primeira marcha de travestis e liberados que acontece no Rio de Janeiro, antes de acontecer qualquer parada de orgulho LGBT aqui no Brasil, se a gente olha muitas políticas públicas que a gente tem, políticas de HIV/AIDS, políticas de dinâmica social, todas elas foram encabeçadas, sobretudo, pelo movimento de travestis. Então, é uma identidade que é muito importante a gente se orgulhar e ressaltar, e que, ao mesmo tempo, sofre um higienismo dentro, tanto da comunidade trans, quanto do movimento LGBT como um todo, um apagamento. Né? Tanto é que a gente só vai ter travestis tirando Kátia Tapeti, que é eleita ainda antes, logo que tem a redemocratização, se não me engano, mas tirando a figura de Kátia Tapeti, a gente vai ter travestis chegando, por exemplo, ao Congresso Nacional só agora em 2023. Então, é um grupo que está ainda muito atrás em termos de direitos, em termos de representação política e social. Muito embora sempre esteve aí na linha de frente lutando para que a gente alcançasse aí outros padrões de cidadania. Então, essa é uma
uma explicação um pouco geral, e é por isso que a gente sempre faz questão de enaltecer, de visibilizar e de se orgulhar dessa nossa identidade, de quem nós somos enquanto coletividade de travestis, que é, enfim, é essencial aí para a cidadania LGBT no Brasil. Isso posto, a gente tem essas outras figuras trans que querem fugir de alguns rótulos que são colocados necessariamente por esse binarismo, né? De mulher trans ou homem trans. Então, são identidades que se pretendem políticas, assim como a identidade travesti hoje é uma identidade política, que carrega todo esse peso histórico, político, social. Essas outras identidades, nomenclaturas também buscam essa representatividade, que é o caso, por exemplo, do boy seta, que se coloca aí como uma figura transmasculina, principalmente, então, próxima aí dos homens trans, mas que não querem reivindicar o lugar de homens, por entender que isso é marcado por várias violências, por atravessamentos, e que nunca, na visão deles, eles nunca chegarão de fato a esse lugar de ser um homem pela figura da masculinidade ser colocada dentro desses atravessamentos de violência com o qual eles não compactuam. Por conta disso, eles reivindicam essa figura mais política do boy seta. Então, tem outras também identidades não binárias que vão sendo postas. Então, você tem pessoas agêneras, pessoas bigêneras, e por aí vai. E aí eu também não sei explicar ainda toda a diversidade da não binariedade, justamente por não me identificar dessa forma como uma pessoa. Justamente por isso tem o mais ali, né? Exatamente, para visibilizar outras pessoas que ainda estão construindo o seu movimento, ainda estão construindo a sua forma de ser no mundo. Nossa, tem muita coisa. Primeiro que eu queria falar aqui, que a primeira vez que eu acho que faltou, até aproveitar, porque às vezes numa série, num filme, toca um ponto e a gente aproveita esse gancho, mas uma pessoa andrógena aparece num episódio do Chris. Esse episódio eu acho muito legal, é corajoso, é muito bem feito. O Chris tem na série, ele vai perguntar ao pai se ele pode ter um amigo andrógeno, se isso vai queimar o filme dele. E o pai dele explica que ele também tinha esse receio, até que esse amigo andrógeno acaba defendendo ele e eles viram amigos, enfim. E aí foi um momento que eu percebi que a gente poderia ter falado mais sobre isso, acabou passando, mas dá para entender também, né, que esse espaço nosso é extremamente conservador, à direita, né, conservador à direita, então alguns debates são esvaziados. E tem uma coisa que muita gente pergunta, Vitória e Paula, que é o seguinte: mas não se dificulta para ter políticas quando colocam tantas denominações, tantas letrinhas? Por exemplo, para o movimento negro foi importante tirar o que tinha, que era do nosso campo, era assim: um que se denominava mulato, o outro marronzinho, o outro não sei. Aí, olha, nós somos negros nessa faixa, tem os pardos, os amarelos, deu uma. Meio que pegou tudo, colocou ali como negro, e a partir disso, sim, como negro, a gente tem que olhar de forma diferente. O cara da quebrada, mesmo na quebrada, eles são diferentes. Tem evangélico, tem o não evangélico, tem gente que gosta de música clássica, gosta de samba, só ali naquele espaço. Daí tem o negro de outros lugares, e assim são as denominações. E aí a gente pensando tudo isso, queria ouvir vocês sobre isso, mas ao mesmo tempo eu penso que assim, somos seres diferentes mesmo, né? Eu vejo que, independente de partido político, tá? Governar é mais simples se nos colocar numa caixa simplificada e falar, dá isso aqui para eles, que isso daqui tá bom o suficiente. Só que somos muito distintos, ainda mais num país onde a mistura é gigantesca. Agora eu queria ouvir vocês sobre isso. Paulo e Vitória, fique à vontade, porque Sim. muita gente fala isso, mas isso não atrapalha mais o que ajuda a ter tantas denominações? Com vocês. Pergunta simples, simples. Vamos lá. Pode falar, Dandara. Não, é que eu ia Antes do seu trazer, raciocínio. eu acho que primeiro você trouxe alguns fenômenos que não são necessariamente similares. Então, acho que a questão da identificação racial
e a reivindicação do movimento negro para fincar aí a identidade negra, congregando pretos e pardos, para buscar políticas públicas e principalmente para diagnosticar e dizer, olha, é um maior segmento da população brasileira, eu acho que essa é uma questão específica. Isso. Até porque muita gente que só fazer um recorte muito, desculpa, muito simples, existia uma. Vocês sabem o que vocês são. Vocês escolhem, assim, eu sou isso porque eu me sinto assim, tá posto, como você explica. No nosso caso era diferente, tinha muita gente que fazia ideia do que era nem ser negro, como tem gente que até hoje, só para Por falar isso que eu acho que são fenômenos diferentes. Eu acho que não é tão viável a gente comparar quando a gente está falando dessa multiplicidade de identidades LGBTQIA+. Justamente porque, primeiro, o movimento LGBTQIA+, já é um movimento só, então já temos essa congregação de movimentos e de pautas em prol dessa diversidade sexual de gênero. Quando a gente diversifica, o que a gente está é rompendo com uma ideia de universalismo e simplesmente trazendo pautas específicas de cada segmento da comunidade. Então, como eu falei, nós somos pessoas muito múltiplas. Dentro a comunidade LGBT não é uma comunidade homogênea, não é uma comunidade heterogênea, na verdade. É uma comunidade heterogênea, eu me perdi na personagem. Mas não é uma comunidade homogênea, a gente é muito heterogêneo, a gente tem muitos fenômenos acontecendo ali. A gente tem questões de gênero, questões de sexualidade, a gente tem questões, né, de pessoas intersexo que envolve uma questão de gênero, mas envolve ali uma questão de biológica, uma questão de biopolítica. Então, tem várias dinâmicas ali acontecendo ao mesmo tempo. E cada um desses grupos tem questões específicas, então não tem como a gente generalizar. Né? Então, tem até algumas ativistas que usam a expressão enquanto uns lutam pelo direito de casar, outras lutam pelo direito de cagar. E isso é uma realidade, assim, porque pessoas trans não podem sequer ir ao banheiro, porque ainda vai ser julgada uma ação no Supremo Tribunal Federal que me autoriza, por exemplo, a ir no banheiro no espaço público sem ser desrespeitada. Vocês têm noção do que é isso? A gente não ter uma autorização para acessar a via pública devidamente. Pegar a dignidade da pessoa humana e rasgar. Não, exatamente. Então, assim, a gente tem segmentos que estão muito atrás. A gente tem segmentos que sofrem mutilação genital, que é o caso de pessoas intersexo, ainda bebês que sofrem uma mutilação autorizada pelo Estado brasileiro e pela sua medicina. Até bom você trazer essa questão da automutilação, que no nosso estado de São Paulo agora teve uma lei, né, com apoio da ABRAE, para quando do nascimento não ocorrer essa mutilação. E o Estado de São Paulo é obrigado a promover políticas públicas de informação, políticas afirmativas. Exatamente. Então, se você não tem um movimento de pessoas intersexo pautando isso, não dá para você colocar somos todos LGBT. Não, temos especificidades, temos questões aí que precisam ser colocadas. A gente ainda tem pessoas trans que, em sua maioria, né, principalmente travestis, mulheres trans, está no mercado sexual compulsoriamente, não tem oportunidade de chegar ao mercado de trabalho, enquanto talvez para homens gays e mulheres lésbicas, pessoas bissexuais, o que a gente discute em termos de mercado de trabalho é direitos de previdência, direitos de licença maternidade e paternidade, outras questões, mas não de você conseguir garantir o seu sustento para sobreviver, entende? Então, a gente tem graus diferentes de urgências e graus diferentes de cidadania dentro dessa comunidade. E se a gente coloca tudo no mesmo balaio, diz, as diferenciações nos limitam, ou as diferenciações complicam, a gente não chega a lugar nenhum, a gente não evolui. Ou pior, a gente finge que está evoluindo, mas na verdade está deixando uma margem enorme de pessoas para trás, que é o que a gente tinha, na verdade, né, enquanto visibilidade na mídia há umas décadas atrás, na qual a gente falava de LGBT, mas na verdade a gente estava apenas pautando a situação de homens, gays, cisgêneros, inclusive brancos de classe média. Então, é importante, sim, a gente trazer diferenciações, a gente trazer atravessamentos, porque não é porque a gente não os nomeia que eles não existem. Então, a gente fingir que somos todos na mesma situação, estamos todos no mesmo barco, não vai eliminar as diferenças estruturais que muitas vezes separam alguns de nós. Então, sim, para a gente pautar uma política, a gente precisa nomear, a gente precisa olhar as diferenças e ter debates difíceis. Tem que ter esse mapeamento, né? Essa construção do município, do bairro, porque se você não tem um mapeamento,
quem são essas pessoas, do que elas precisam, nunca vai haver políticas públicas. Elas vão ficar ali apagadas. Ô Paulo, vamos lembrar a Vitória que o Darcy Ribeiro falou, né? Que isso sobre. Não é que não tem um projeto de Brasil. Esse é um projeto, né? A não estatística é um projeto também, porque a Sim, partir do momento que eu tenho dados, eu tenho obrigação também de ter política pública, né? Claro, por isso que aqui em São Vicente, até aproveitando o ensejo, nós conseguimos que fosse instaurado o Conselho Municipal LGBT para fazer esse movimento, essa fiscalização, deliberação. Tem dados. Vitória, vai continuar? Você tem mais. Que eu queria fazer. Depois que o Paulo falar, eu queria perguntar se tem dados de aldeias. Como que é isso nas aldeias, nos presídios e em pessoas em situação de rua? Né, se existem esses dados desses 3 segmentos importantíssimos. Quilombos também, né? Como que se vocês têm. Você vai complementar a sua fala? Vi? Oi, não, pode falar, Paulo. Ah, tá. Eu não conheço. Não conheço. Não, mas eu queria ouvir você sobre antes, daí depois a gente, se quiser falar sobre isso, mas continua. Eu quero te ouvir também sobre. Eu posso trazer uma experiência religiosa. A gente sabe que no candomblé, cada casa faz. Se a sua panela está funcionando, ok, continua, segue o baile. E a gente vê em outras casas, determinadas casas, que não é aceita a população trans. É um ponto que tem que ser não conversado, né, mas entendido partindo do pressuposto da liberdade de religião, da individualidade daquela pessoa e de informação para aquele sacerdote, acredito que um pouco mais velho, que não aceita. Teve casos aqui na Baixada Santista de que, quando a Yalorixá fez a transição, acabou o terreiro, acabou o Ilê. E ela teve que começar do zero. Eu acho que para a gente pensar, né, população trans dentro desses segmentos que você trouxe, né, população de rua, a população carcerária, por incrível que pareça, a gente tem um mapeamento um pouco melhor. Mas para a gente olhar para a população em situação de rua, a gente olhar para a população indígena, quilombola, a gente precisa pelo menos ter uma estatística nacional, o que a gente não tem. Acho que esse é o ponto. A gente não tem, nem em questão de orientação sexual, nem de identidade de gênero no IBGE. Isso não existe. Só para... Não te cortando. Depois que o Paulo falar, eu queria saber qual a justificativa para não ter, que isso é importante também. Essa é uma boa não resposta, também é uma resposta. Mas pode falar, Paulo. Eu estive no Congresso Internacional de Direitos Humanos, promovido pela OAB Federal, na semana passada em Campinas, e tinha os povos indígenas contando a realidade de Manaus, que aproximadamente são 3 dias, 4 dias de barco para chegar em determinado local, né, para levar o básico. Então, com esse recorte, como que a gente vai poder falar em estatística para esses povos, né? Como que não tem interesse, né? Essa é a realidade. A administração pública não tem interesse. A justificativa que eles dão para a questão de gênero e sexualidade é uma questão metodológica. Então, assim, hoje o IBGE, ele não é feito individualmente a pesquisa, né, o censo que a gente tem, ele é feito por residência. Então, eu vou lá, bato na sua porta e falo, Anderson, as pessoas que moram na sua casa, quantas são? Quantas são brancas? Quantas são negras? Então, eu vou te perguntando as coisas ali que estão na lista do censo. Em teoria, você não consegue, segundo eles, as questões são muito subjetivas e você não conseguiria metodologicamente colocar isso nas perguntas, porque as pessoas podem ou mentir, ou omitir, ou não saber, e aí você não faria uma pesquisa curada. Mas eu não posso mentir que eu sou católico ou sou da Umbanda? Assim como realmente é feito, né? A gente sabe que a gente tem uma subnotificação aí em questão religiosa. Mas são várias, na minha opinião, isso é meramente uma desculpa. Na época que eu
fui atrás desse debate mais aprofundado, a desculpa colocada era essa, era uma questão metodológica que não se tinha como fazer. Muito embora tem países que fazem. Então, assim, se existem países que fazem, a gente deve pensar que talvez não seja impossível de se concretizar uma pesquisa nacional nesse sentido. Mas, enfim, e eu duvido também que uma organização tão grande quanto o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tão bem capacitada, com pesquisadores tão incríveis, seja incapaz de desenvolver uma metodologia que seja eficaz, então, para olhar essa questão e integrá-la no nosso censo, integrá-la em nossas pesquisas oficiais. O que me parece é muito, na verdade, uma falta de interesse, e a falta de interesse a gente sabe ao que se relaciona. Há uma vontade realmente de deixar essa estatística subnotificada, porque a partir do momento que essas pessoas existem, que a gente tem a quantificação, a gente pode cobrar políticas públicas. A gente pode dizer por que essas pessoas têm uma renda mais baixa, a gente pode dizer por que as pessoas estão desempregadas, a gente pode dizer por que essas pessoas não acessam o ensino superior, não acessam o ensino básico, não concluem sequer o ensino básico, e por aí vai. Né? Aí a gente pode responsabilizar o governo. O que, se você não olha, não importa, não existe, deixa acontecer. Concordo plenamente, uma vírgula. E a gente vê isso, nossa, para conseguir política pública da população negra é tão difícil, a gente vê os avanços a passos tão difíceis, e a questão é que... Isso porque se tem estatística balizada. Não, e você vê que avançamos, hoje você tem um ministro negro, você tem indígena, mas é que o Brasil, a gente tem um parlamento extremamente autoritário. Quando a gente fala, é conservador, não, gente, ele é autoritário, porque ele não quer escutar as pessoas, eles não querem dialogar sobre temas que não são deles. O que a gente tem que discutir, Vitória e Paulo, na minha concepção, é o termo ser político no Brasil. Acho que a gente tem que refundar e voltar. Você foi perfeita numa coisa que eu falo muito. Quando a gente está, Paulo, num momento difícil do país ou da sua vida, uma coisa muito importante é ouvir os mais velhos e voltar aos cânones. A leitura. Eu fui num evento da Sinergia CUT e teve uma pessoa lá muito incrível que falou isso. Os sindicalistas que estão aqui, a gente precisa estudar cada vez mais. Se a gente quer fazer um debate religioso, você tem que ler a Bíblia. Né? Essa só polarização pela polarização, eu não gosto de você, isso não serve. Então é isso, a gente tem que voltar para que a gente tenha mais literatura, para que a gente faça esses debates aprofundados. Mas a gente vê também que existe a polarização e a briga é boa para desviar do foco real, né? Que é o quê? A gente falar isso que nós estamos conversando aqui. Onde já se viu? Esse é um tipo de debate que está em rede nacional. A gente tinha que ter... A gente tem 50 anos ou mais de Rede Globo e a gente não tem uma travesti no Jornal Nacional. Isso diz muito, né? As novelas a gente vai ter agora, né? É um beijo, né? E começa com a coisa mais singela que existe, que é poder deixar dar um beijo. Né? Não é nem falar realmente da causa. E a diferença que isso já faz, né, Anderson? Porque, por exemplo, eu transicionei já tem 10 anos. Tá. Quando eu transicionei bem novinha. Quando eu transicionei, não tinha novela, não tinha. Foi ter, depois que eu já tinha transicionado, aí foi ter a Ivana, que aí mesmo assim era interpretada por uma mulher cis, mas aí teve aquele personagem que seria um homem trans, e aí começa a se discutir de fato, né, de uma forma não estereotipada e não estigmatizada, sobre a questão trans. Mas antes você não tinha. Qual era a referência que eu tinha de travestis quando eu olhava a televisão? Eram os travestis que o Ronaldo saiu. Aí você imagina, eu ali com 10 anos, 12 anos, assistindo a televisão e vendo o cara tendo que se desculpar em rede nacional porque saiu com alguém parecido com aquilo que eu imaginava que eu poderia querer ser um dia, né? Porque criança eu ainda não sabia que era travesti. Isso ainda está no campo mais sexual da coisa, que é os travestis que o Ronaldo saiu, mas para mim tem algo realmente complicado. As travestis, Anderson. As travestis. Muito mais complicado que as travestis do Ronaldo, que é eu sempre não tenho problema em dizer isso, que é para mim a Praça é Nossa.
que é um programa que sempre trouxe as causas de gênero, raça, sempre no estereótipo muito ruim. Foi o primeiro lugar que me incomodava ver o passarinho, um homem preto com a camiseta no meio da barriga. Aquilo não era engraçado. Daí tinha o Lafon, foi uma pessoa maravilhosa, mas era a única coisa que o SBT deu na vida inteira para discutir a causa foi o Lafon. Não teve outro lugar que apareceu uma pessoa que pudesse. Não teve um jornalista gay, e isso sempre me incomodou aquele programa, confesso a você, porque a mulher Sim. era afetada, o gay. Era tudo muito. Ah, mas é um programa de comédia. Tinha os Trapalhões, mas eu não estou falando que os Trapalhões também eram bons. Eu tive o prazer de conhecer o filho do Mussum, e antes, por causa do filme que eu acabei fazendo, cobrindo o filme do Mussum, e o Mussum se realmente a família parece se incomodava, mano, com as piadas. Chega uma hora que uma piada, mesmo você recebendo salário, mas aquilo era excessivo. Todas as piadas eram racionalizadas, era por também questões de geografia, porque era o nordestino, era o bicha, e era uma coisa exagerada. E aí hoje você vê e fala assim, isso não passaria hoje, porque daí inventaram uma expressão ótima para definir a nossa luta, que é o mimimi, né? Quando, e aí vira tudo Comédia isso. também é política. Eu acho que a gente esquece, e aí, de novo, né? É o esvaziamento dos conceitos, o esvaziamento das ideias, e a gente perde o significado real das coisas. Tudo é político, gente. A comédia também é política. O que Isso. você passa numa televisão ali, em hora nobre, é político. Tudo passa uma mensagem. E nada é universal. Eu acho que o que a gente tem hoje é realmente o ressentimento de um grupo que era hegemônico em todos os espaços, seja na mídia, seja nas universidades, seja pautando academia, seja pautando política. Um grupo que era hegemônico, que são homens cisgêneros, brancos de classe média, e que se pretende universal, porque é isso, você ligava a TV, era o humor deles, você ia para a academia, era uma agenda acadêmica deles, você ia para o congresso, eram só pessoas como eles, então tudo era refletido a partir disso, era tido como universal. Aí, a Isso. partir do momento que se colocam outras vozes e que situam eles no que são de fato, que é um grupo muito específico, porque essa experiência masculina, cisgênera, branca, heterossexual, de classe média, é uma experiência específica, não é universal. Ela é tão singular quanto a minha experiência como uma travesti, como a do Paulo como um homem gay, como a sua como um homem negro, e por aí vai. São experiências singulares, né, que passam por atravessamentos de identidades específicas, não refletem o mundo todo. E quando a gente mostra isso para eles, aí é um ressentimento. E é essa a realidade, é isso que a gente enfrenta hoje, quando a gente vai para as universidades e vê temas, né, de grupos variados, questões de gênero, raça e sexualidade sendo pautados, você vê um ressentimento para as pessoas se sentirem excluídas, de certo modo. Quando a gente vê vagas afirmativas no mercado de trabalho, esse mesmo ressentimento se mostra na comédia, na televisão. Ai, agora tem que tudo falar de gay, né? Quando você vê LGBT ser apresentadas na novela. Mas, gente, é porque você tem que representar todo mundo. Você tem que ter um personagem, personagem gay, personagem E negro. Tem um justamente essa personagem, novela gente, não é que tem uma agora, família. Não tem na nenhuma novela família, agora, tem um. a Globo As trouxe a pessoas. Buba como trans, né? E por reivindicação do movimento intersexo, terá um bebê intersexo. Foi muito. Sim, Tem que é ser. esse o mundo, gente. E é isso que as pessoas precisam entender, né? Que o mundo é isso. E elas que têm que se adaptar e se situar como uma parte específica e não universal. O Paulo vai falar agora, mas eu me lembrei do. Tem coisa que chega a ser tão bizarra, você dá risada. Eu jogo videogames, enfim, e aí eu tava vendo um canal de games, e aí tem o cara, os produtores dos jogos lá colocaram uma seguinte situação: a menina tá lá e ela vai, acho que descer uma escada ou subir, e aí o cara vai ajudar. Aí o NPC fala: não precisa, você não precisa me ajudar, eu sei descer a escada sozinho. A mulher NPC falou isso. Pra quê? Esse cara deu tanto chilique, falando, esse papo feminista chegando no nosso. E eles têm uma. A Vitória foi perfeita. Eles têm uma coisa de ser dono daquilo. O nosso videogame agora, os nossos jogos
agora temos que lidar com isso, tudo é feminismo, e eu sei o que, quando ela estiver lá para cair no penhasco, eu não vou salvar ela. Um cara adulto brigando com um pixel na tela, porque ele se sentia ofendido da personagem não querer a ajuda de um homem. Né? É uma coisa assim. Essa polarização que nós tivemos, né, recentemente, parece que libertou os preconceitos, pacificou ser racista, LGBTfóbico, transfóbico, travestifóbico, libertou, falou assim, é isso, mostra, é normal, o resto é mimimi. Parece aquela latinha de cobra, né? Eu não sei se eu concordo, Paulo. Eu não acho que a polarização, essa ideia de polarização, ela faz isso necessariamente. Porque eu acho que isso é algo que sempre esteve escancarado. Eu acho que esse é que é o ponto, né? Eu acho que talvez a gente é de uma geração que pegou uma fase específica em que você tem aí alguma legitimação de direitos, né? Eu acho que é isso, gente. Eu sou de 98. Eu cresci com o governo Lula. Então, eu cresci com alguns marcos civilizatórios, assim, um pouco melhor do que, sei lá, quem cresceu aí na ditadura, ou quem cresceu na época da redemocratização. E eu acho que aí a gente teve essa impressão, talvez, essa venda, de que o Brasil fosse algo diferente disso. Mas, na realidade, aqui não é. Acho que sempre esteve... Quando foi que o Brasil não foi escancaradamente só a gente voltar um pouquinho, né? etc. Eu não acho que teve um momento em que não foi. Eu acho que hoje a diferença que a gente tem é ferramentas, tanto com a mídia, tanto com a mídia social, com as redes sociais, a gente tem a possibilidade de dar voz para contrapor e denunciar. Né? Então, assim, a gente sempre teve travestis sendo assassinadas. Hoje a gente tem levantamentos oficiais que mostram isso, denunciam isso. Sim. A diferença. A gente sempre teve a polícia entrando nas favelas e metendo tiro em todo mundo. Sim, a diferença é que hoje a gente tem, né, ferramentas para denunciar isso também. Aqui em São Vicente, na época da ditadura, nem ditadura, 1990, tinha um carro da PM que saía recolhendo travesti e raspando a cabeça delas. E isso só parou aqui porque nós tivemos uma travesti que iniciou o movimento de política. Essas operações na ditadura eugenistas eram muito comuns, assim, você não tinha travestis andando na luz do dia porque eram enquadradas na lei da vadiagem. Então, acho que eu realmente não gosto desse discurso que associa, por exemplo, a intolerância, a discriminação, preconceito com a era Bolsonaro. Óbvio, eu acho que o Bolsonaro ele legitima e chancela tudo isso. Deu legitimidade. Enquanto o governo Lula ainda tentava amenizar, né, ali quando eu era criança, adolescente, cresci nesse sonho de uma pátria mais cidadã, o governo Bolsonaro ele mete bronca e chancela tudo isso. Mas ele chancela algo que sempre foi presente na sociedade brasileira. Infelizmente, a sociedade brasileira é fundada a partir da escravidão, do genocídio indígena, do machismo, do patriarcalismo, da violência contra travestis. Como esquecer de Chica Manicongo, que é a primeira travesti brasileira condenada pela Inquisição a ser queimada viva, se continuasse se vestindo e se portando com jeitos femininos e com as vestes femininas com as quais se identificava. Então, acho que, assim, não tem como a gente resgatar uma memória de um Brasil que seja melhor do que isso. Eu acho que a gente... Por isso que, quando o Lula voltou, tinha muito aquele discurso, vamos refundar o Brasil, resgatar o Brasil. Eu não acho que a gente tem que resgatar, eu não acho que a gente tem que voltar para nada, eu acho que a gente tem que pensar para frente, porque eu acho que o que passou também não era bom. Né? A gente não estava no perfeito ainda, a gente precisa, sim, pensar uma refundação de fato, né? Um novo momento da nação brasileira, em que aí sim a gente comece a estabelecer alguns pactos civilizatórios, alguns pactos de cidadania, e possa dar passos efetivos em relação a isso, e não só enxugar gelo, porque eu acho que certas políticas que a gente tem, por mais necessárias que sejam, ainda assim enxuga gelo, você não resolve o problema. Tá, então você, às vezes, né, dá uma bolsa específica para pessoas trans, mas a gente ainda continua assassinando essas mesmas pessoas, a gente ainda continua sendo país e não diminui o índice de assassinato, sabe? Então, e tem outra coisa, né? A cota é importantíssima.
Infelizmente, ela não deveria existir, mas ela existe para garantir o mínimo de democracia, onde falha muitas vezes. A Vitória falou um ponto que é importantíssimo sobre a questão. O problema sempre esteve aí. Ponto. Eu até brinco que se fosse o meu problema o Bolsonaro, era só tirar ele de cena que acabaria tudo. Não, existe aí. É. O Caco Barcelos fez um livro chamado Rota 66, é só ali a gente já tem a discussão da violência policial desde sempre, enfim. E só que tinha algumas coisas que funcionavam antigamente. Por exemplo, você pegava aí em São Paulo a rua, ali a região de Pinheiros, você tinha tanto baladas com barzinho, com máquina de música, e você ouvia, como você tinha sound factor. Você tinha essas casas massivas, casas que só que eu falo de chamar GLS. E você estava no mesmo local que era o local do Carioca Clube de Samba. Eu acho que em alguns aspectos funcionavam melhor. A sociedade foi se separando também. Eu acho isso um problema. Eu lembro que uma vez foi dada a ideia em São Paulo de fazer vagão rosa. Eu falei, mas isso não vai resolver. Porque e se uma mulher violentar uma mulher, você vai fazer o quê? O rosa e o rosa pink? Eu acho que o contrário, a gente tem que estar mais próximo. Eu acho que a luta é universalizada. Eu queria também ouvir você sobre isso. Para mim, a minha luta. Tanto é que a gente faz o Candidaturas Empoderadas. E eu falo, a gente visibiliza candidaturas pretas, periféricas, e só que também quem for da LGBTQIA+, pode vir, mesmo não sendo negro, porque na minha concepção, eu acredito que a luta de vocês é a mesma que a minha. É lógico que tem os recortes, que uma mulher trans, obesa, vai sofrer muito mais do que um homem gay. Enfim, a gente sabe, mas só que tem uma luta dentro desse lugar. E eu acho que a gente tem que, nesse ponto, acho que a gente tem que pensar o nosso lado primeiro, Vitória, mas eu quero ouvir vocês. Eu só acredito que a gente tem que estar mais próximo mesmo. Né? A gente tem que pensar Eu isso no até, bloco. sim, eu até coloco isso no meu livro, né? Inclusive, Em está falar nisso, todavia, entretanto, chegou o momento. Não, mas esse é um ponto que eu falo no meu livro, que eu coloco, né, como que uma advocacia feita por pessoas trans, a partir do transfeminismo, ela empodera, ela transforma a experiência com a justiça e o acesso à justiça, não só para pessoas trans e travestis, mas para grupos vulnerabilizados socialmente como um todo. Então, a gente vê aí, por exemplo, nas experiências que eu conto no livro, mulheres que sofreram violência doméstica, pessoas de periferia que tinham questões de privação de liberdade, e vários outros grupos que viam numa advocacia travesti, numa advocacia transfeminista, uma possibilidade de esperança, de acolhimento, de empoderamento através de um processo judicial. O que você não tem nessa advocacia padrão cisgênera, que é violentadora, que é fria, que expulsa e repele essas pessoas de acessarem seus direitos. Então, eu acho que parte um pouco desse lugar, assim. E quando eu trago o conceito que eu acredito, né, de uma advocacia transfeminista, é uma advocacia justamente que se pretende não só para as questões de gênero, mas que entende que você não pode combater a transfobia e garantir os direitos de pessoas trans sem também partir de outras premissas antirracistas, anticapacitistas, antigordofóbicas, contra questões contra violências de classe, e por aí vai. Né? Você precisa entender as interseccionalidades, entender as questões transversais, porque se você não olha para isso, você só vai estar tratando parte do problema. Então, é um movimento de libertação coletiva. Eu sempre repito isso, não existe meia cidadania. Na nossa Constituição não tem meio direito. Então, ou é uma cidadania plena para todo mundo usufrui de direitos, ou ninguém vai usufruir. Porque se hoje a gente tem 90% de um grupo, né, pelo que se estima, que é obrigado a compulsoriamente vender o seu corpo, né, ser explorado sexualmente para existir, né, para sobreviver, e não por opção, porque eu não estou estigmatizando a profissional do sexo, mas dizendo sim que há um problema a partir do momento que nós não temos outras possibilidades de subsistência. Então, a partir do momento que a gente tem isso, que garantia que a gente tem que você, pessoa cis, né, vai ter a sua empregabilidade garantida? Se eu vivo num país que permite
que a polícia entre numa favela e saia tirando o direito de mães de criarem seus filhos, porque eles são assassinados pela polícia, que garantia eu tenho, eu, moradora dos Jardins, de que a polícia não vai entrar na minha casa amanhã? Qual é a garantia? Nenhuma. Legalmente, em questão de cidadania, constitucionalmente, não tenho garantia nenhuma. Porque ou o Estado garante a democracia, a cidadania para todo mundo ou para ninguém. Então, um pouco isso que eu acredito, é isso que eu trago aqui como premissa de uma advocacia trans, como potência realmente para a gente pensar o acesso à justiça, e é isso que eu acho que a gente tem que seguir enquanto movimento social organizado também. Perfeito. Desculpa. Só queria, o Paulo precisa falar aqui, eu quero ouvi-lo também. Depois eu queria que você falasse da vaquinha para você ir para os Estados Unidos, explicasse, depois do Paulo, para a gente, porque eu sei que você tem que sair também. É nesse gancho, nesse recorte que a Vitória trouxe, que a gente, com o nosso pertencimento, tem que fazer o que está ao nosso alcance. Vejamos, como presidente de comissão dentro de uma instituição como a OAB, que é a segunda mais importante do Brasil, a primeira é o SUS, eu tive a ideia de fazer um congresso da diversidade e inclusão. Vai falando que eu ponho um card aqui. Eu falei, gente, como que uma advocacia que é para garantir direitos, que é baseada nos direitos humanos, em tese, depende de quem, vai conseguir atender com dignidade uma pessoa trans, uma pessoa travesti? Como que esse profissional do direito vai conseguir assegurar os direitos dessa comunidade? O Congresso ele foi pensado para desconstruir, trazer vivências e trazer realmente a letra da lei. Olha, o primeiro tema, o primeiro painel é sobre a aposentadoria da pessoa trans. E aí a gente vai verificar às 9 da manhã como que a gente vai falar em aposentadoria trans de uma comunidade da mulher trans, vamos usar assim, que a expectativa de vida dela é 35 anos de idade. Entre esses temas também, foi primordial o contato com a Dandara, que inclusive está no terceiro painel. Através dos nossos feitos, de forma individualizada, que eu acredito que a gente vai alcançar o direito de todos, todas e todas. É fazer o que está ao nosso alcance. Isso é de suma importância. E o Paulo, eu Sim. Parabenizo, a gente do Jornal Empoderado vai estar lá cobrindo também, fazer de tudo para estar lá, mas a questão aqui também é mostrar com literatura, com qualidade, como da Vitória, porque senão o debate dessa direita, extrema-direita, ele é muito fácil. Eu vou falar de segurança pública. Por que é difícil a esquerda, não é justificando, mas por que a gente pena para falar de segurança pública? Porque a gente tem que fazer uma justiça que, ao mesmo tempo, puna aquela pessoa que vem a roubar, mas, ao mesmo tempo, a gente respeita os direitos humanos. Então, é difícil você equacionar, às vezes, qual é a melhor métrica para chegar nesse lugar. De eu punir o cara que está roubando na quebrada, mas também tratá-lo de uma forma que ele vá para um presídio limpo, com comida decente. Isso daí é tudo muito difícil. Agora, da direita é fácil. Eu vou te dar uma arma e você mata esse cara. Então, o discurso dele é sempre muito mais simplório. Porque pega, é muito mais fácil. Você chega e fala assim: é o seguinte, seu filho não pode ter contato com ninguém gay. Por mais que ele nem saiba que o filho dele às vezes pode ser gay. Que acontece muito isso. Às vezes, ainda mais hoje em dia que tem muita informação, o jovem vai se descobrindo e vai falando: olha, eu acho que eu sou isso. Às vezes, mas ele ainda nem falou para o pai, o pai está vomitando, às vezes, na rede social, ódio, aquilo que ele tem dentro de casa. E é muito. Então, parabéns por o evento e levar a Vitória. Tipo, a Vitória é incrível. Tem algumas pessoas que eu olho aqui, Vitória, Amanda, advogada da Aliança Nacional LGBTQIA+, que tem que estar em ministério. Eu não tenho problema em dizer isso.
tem que estar em ministério, tem que ter um lugar cativo, porque se a gente não. A mudança desse país vai vir não fazendo a mesma coisa, como diz o Einstein, para a gente ter resultado diferente, fazendo a mesma coisa. Para a gente ter resultado que a gente precisa, e o Brasil precisa disso, a gente tem que ter outros rostos lá. Legal, foi muito importante até agora, muitas figuras brancas, homens héteros que contribuíram, ou aquela mulher branca, mas não, gente. A gente tem que mudar a cara. E esses eventos são importantes para falar: olha, existem pessoas qualificadas para estar nesses lugares. Por isso, se você vê até os painéis, nós temos travestis, trans, intersexo. Eu tentei buscar toda a comunidade para fazer essas palestras, esses painéis. Tanto até no âmbito da diversidade quanto da inclusão, porque a gente não consegue falar de inclusão sem diversidade, de diversidade sem inclusão. E é importante que a advocacia ouça, né? Eu acho Exatamente. que é muito legal essa iniciativa do Paulo, porque é isso, a advocacia precisa parar e ouvir de fato. Quando as pessoas me perguntam, quando eu dou aula, esse livro, ele subsidia também algumas aulas que eu dou na ESA da OAB. E aí, quando eu dou aula, eu falo assim, como, né, uma advocacia empática, como que a gente faz para atender o cliente em direitos humanos? Eu falo, gente, é ouvir, é saber ouvir. O que é um bom advogado para mim? Para mim, o bom advogado é aquele advogado que escuta, é aquele advogado que senta e é um ser humano. Ele consegue sentar e se colocar enquanto uma pessoa na frente daquela pessoa que passou por violações, por dor, pela estigmatização, que foi desprovida praticamente da sua humanidade pela sociedade. É você olhar aquela pessoa como um ser humano e você se colocar também como um humano diante dela. Eu acho que esse é o maior desafio da advocacia. Não é fazer petição, não é fazer processo, não é pesquisar, porque isso é muito fácil, essa é a realidade, né? Você tem acolhimento. Essa é a parte difícil, e é isso que faz um bom advogado em direitos humanos, é isso que muda a vida das pessoas. E acho que é importante a gente resgatar a pessoa, o ser humano, porque às vezes a gente está tão acostumado com a barbárie, com violações, que a gente vê números, né? A gente vê números, a gente vê uma pesquisa, a gente vê dados, e a gente não vê que tem vidas por trás daquilo tudo. Então, quando a gente põe nomes nas pessoas que são violentadas, nomes naqueles dados, naquela estatística, rostos, histórias, aí a gente começa a olhar a advocacia de uma forma diferente, que eu acredito que é o que é para ser mesmo. Então, acho que esses debates eles são super importantes para esse lugar de treinar os advogados, meus colegas, nobres colegas, a ouvir também, porque a gente tem uma mania enorme de sair querer falar, mas é importante a gente se colocar num lugar mais de escuta, muitas vezes. Vitor, você falou é isso também, sabe? Primeiro que, dependendo para quem você perguntar sobre o que é o direito, o que é a justiça, ela vai ter esse lugar de isso não é meu, isso não é para mim. Porque tem muito a ideia ainda daquele lugar lá da Grécia, aí vocês dão aula nisso, quem sou eu para falar isso? Que ele serve para defender um grupo muito específico de pessoas e de país, né, de sociedade. Então é para manter a ordem da casta, enfim. E eu acho que a gente tem que dar esse avanço mesmo. O cara tem que estar lá no STF não olhando mais com aquele distanciamento da causa. É Não, ressignificar, gente. né, Anderson? É colocar num outro lugar. Eu acho que esse lugar que a gente põe para a advocacia tradicional, esse lugar que a gente põe para o magistrado, para o juiz, para o ministro, e a gente tem que destruir isso. Eu acho que essa é a realidade. Não é isso que queremos para o futuro do Brasil. O que a gente quer é uma nova justiça, com uma nova cara, com um novo rosto, uma nova forma de se fazer justiça. Sim. Óbvio, sempre vai ter um limite, porque a gente está dentro da instituição. O direito, ele intrinsecamente é feito para manutenção da ordem. É para isso que serve no fim do dia. Mas o que a gente faz é hackear e transformar, né? Transicionar esse direito. Eu uso até essa expressão no livro. Eu falo que esse direito transicione e a gente transforme ele em outra coisa. Né? Aos poucos, óbvio, com essas fissuras, com essas pequenas transformações, que aos poucos a gente vai fazer uma outra justiça ser possível. Como é bom ficar ouvindo vocês. É um aprendizado gigante. E hoje
né? A gente fala muito sobre isso, que cansa, né? A gente fala a mesma coisa toda hora, e daí. Mas é necessário. Sim, Se está tendo necessidade de falar, é porque a gente não avançou o tanto que deveria ter avançado. E principalmente, eu sei que é importante a gente levar na ponta o debate, mas a ponta ouve quem está acima dela. Né? Então, se o judiciário é preconceituoso ainda para muitos temas, o médico ele é preconceituoso, o policial, essas pessoas que estão com espaços de poder, o secretário de Segurança Pública, a gente ainda tem muito que fazer evento para discutir, sim, por isso é debater o isso. primeiro, em São Isso, Vicente. na verdade, a gente teve o Conselho Regional de Medicina aprovando cloroquina, né? Então, e eu falo que o mundo, Vitória, para mim é uma onda, né? A gente tem momentos que dá um passo para trás, a onda vem, faz um recuo, e tem hora que a onda avança, mas a gente dá um recuo muito grande. Esse foi o problema. O recuo foi muito grande. E a onda para frente vai demorar, talvez precisamos de muitas ondas à frente para a gente poder minimamente ter um mar de serenidade, porque a gente perdeu todo esse quadro de serenidade. A gente tem hoje discussões, poxa, de os meninos serem PJ, tá lá na moto 12 horas e ele acredita que ele é patrão. Isso. E isso eu quero perguntar, ótimo. Quais são o que vocês veem dentro agora da casa, né? Assim, como que vocês veem? Quais são as maiores dificuldades de conversa, de que vocês falam assim, não, esse lugar é um lugar que você está buscando um discurso que não é nosso, que é um discurso que é pronto para que a gente pense assim, para onde vocês veem que são as maiores dificuldades, quais os locais, escola, né? Quais são os locais que vocês veem que ainda é um ponto de disputa, mesmo dentro da comunidade, que que isso atrapalha num todo, né? A gente também passa por isso aqui no Movimento Negro, que tem os Sérgio Camargos da vida que atrapalham o nosso processo. Como que é isso, lidar com isso? Quais são as maiores dificuldades que tem? Eu acredito que, né, não tenho muito tempo de vida, eu tenho 29 anos e a maior dificuldade é quando você está disposto a mudar, a fazer uma mudança, a levar acesso, informação, você esbarra na administração pública local, ou até mesmo nas instituições de classe. Olha, isso não pode. Ah, isso agora não. Ai, vamos, entendeu? É necessário que a gente saiba administrar esses não para conseguir chegar até determinadas pessoas. Exemplo, em escolas, né? Existe uma comissão chamada OB Vai à Escola. A OB está indo à escola realmente? Está levando informação? Que tipo de informação ela pode levar? Até que ponto ela pode falar? E é desafiador você estar à frente de qualquer coisa, porque muitas vezes existe a frustração, porque dali você não passa, você vai até ali, entendeu? Vic, eu sei que você tem que ir embora, é uma pena, só que poderia durar 15 horas. Então, tipo, quero aproveitar aqui na despedida da Vicky, falar também que esse papo nasceu porque o Tony me mandou, o Tony Reis, presidente da Aliança Nacional LGBTQI, ele me mandou que vai ser lançado esse manual, e eu achei muito pertinente. Eu falei, poxa, que legal, vou pegar esse gancho para a gente poder vir conversar sobre esse tema que para mim é primordial para o Brasil, que a gente tem que estruturar, a gente não pode deixar de falar, e quando passa muito tempo eu já fico preocupado. E aí esse manual tem todos, vai ser mais uma ferramenta, igual o livro da Sim. Vitória, para que a gente combata todo
não, principalmente não é nem combater a palavra, na minha visão, é a gente ter argumentação, que é importante, literatura é muito importante, e a partir daí a gente conseguir avançar de verdade. Vi, quero te ouvir na sua despedida sobre o que você precisar também deixar aqui. Sobre a vaquinha, eu vou pôr aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo aqui. Fica à vontade. E deixa eu ver aqui se eu consigo adicionar. Peraí. Ixi, foi? Tô tentando, pode continuar. Falando do manual, eu acho essa uma iniciativa super importante, na verdade. Eu acho que a Isso. gente precisa ter cada vez mais materiais, cada vez mais conteúdos e promover um debate público sobre o assunto. Né? Eu acho que a publicação de livros, a realização de seminários, rodas de conversa, que você falou, né, Anderson, que o Colorado está fazendo nas quebradas, de levar conteúdo, levar matérias, isso é importante. A gente precisa promover o debate público, ocupar os espaços públicos, levar material, levar informação. Né? Como foi aqui no começo, a gente tem passado por um completo esvaziamento de conceitos, de ideias, de sentidos, e eu acho que a ideia é de retroceder nisso, dar passos atrás e resgatar, né? Resgatar conteúdos e estudar e ler. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que mais importante do que ter um manual é a gente fazer com que ele chegue onde ele precisa chegar, né? Isso. São nos espaços públicos, né? São nas comunidades, fazer chegar em espaço onde pessoas trans circulam, espaço onde pessoas LGBTs estão, movimentos, organizações sociais. Eu acho que isso é o que realmente vai fazer a diferença. Antes de me despedir, fazendo apenas a breve divulgação da minha vaquinha. Bom, eu, contextualizando, eu fui aprovada para o mestrado em Harvard agora, em que seria a primeira travesti a chegar na Faculdade de Direito de Harvard para cursar o mestrado. Sim, é a faculdade legalmente loira, né? Para quem já assistiu o filme dos anos 2000, é toda aquela historinha, é bem daquele jeitinho mesmo. A faculdade não muda muito, infelizmente, é um espaço também conservador, mas que é importante a gente ocupar, estar ali. Né? A gente comentou, nada é individual, tudo é coletivo, tudo é político, e eu acredito que a saída também ela faz parte desse lugar de travestis discutindo direitos humanos em outras esferas, em outros espaços. A universidade me deu total subsídio, porém, eles pediram que eu fizesse um curso de verão, e esse curso ele é pago. Então, eu estou arrecadando aí dinheiro, e se você que está nos assistindo puder contribuir, né, esse é o Pix que está aí na tela. Então, qualquer valor já nos ajuda a chegar nessa meta de levar a primeira travesti brasileira à Harvard Law School, é a faculdade de direito mais tradicional dos Estados Unidos e uma das melhores do mundo. Então é isso, muito obrigada Anderson, obrigada Paulo, estou ansiosa para trocar com o Paulo aí sexta-feira que vem no seminário na UAB de São Vicente, fico sempre muito feliz de trocar com você, Anderson, né, sou uma fã, o seu livro autografado te espera, é só a gente marcar para eu te entregar. Pode entregar lá na sexta. Continuemos. Gente, quem puder, aquela pizza que a gente come, aqui, meu, é uma pizza. A gente está num momento épico, né? Eu até vou mais longe. Necessário. Não, a Vitória não precisa falar disso, deixa que eu falo. É algo que o governo tinha que estar subsidiando, porque isso é incrível. Isso daí vai por sabe quando o homem chegou à Lua e todo mundo acha bacana? Mas ele não chegou lá sozinho. Para ele chegar lá, teve muito investimento para que ele pudesse fincar uma bandeirinha ali. Pensa desse lugar. Pensa nesse lugar, que a Vitória vai ser a que vai pôr uma bandeirinha num lugar de suma importância para a gente discutir humanidade e direitos humanos. Ponto. Então é uma pizza, gente. Aquela pizza que você, ou a quem gosta de futebol, um dia que você deixa de ir no jogo, ou é que você vai comprar um jogo novo na Steam, você deixa de comprar o jogo na Steam. Enfim, é uma contribuição, pelo menos. Mas, Vitória, vai dar tudo certo. Ainda faltam 20 mil reais, porém, acreditamos aí que vamos chegar lá. Dinheiro, eu falo uma coisa, dinheiro né? existe no país. É só a gente chegar nas pessoas certas. O pessoal do Prerrogativas aí, Marco Aurélio, meu amigo querido Cacai, vamos fazer chegar nesses 20 mil, vamos rodar aí nos advogados aí do Prerro, vou falar com o Marco Aurélio querido, Cacai, nossos juristas, Pedro Serrano, também, a Aliança Nacional, a ANTRA, vamos todo mundo ajudar, e mesmo se você não, se você é desse campo progressista,
aos deputados, vereadores, pega um mês de salário ali, pega uns 10%, põe aí na vaquinha, vamos fazer rodar isso, que isso é de suma importância. Vou fazer uma nota para o Jornal Empoderado, para a gente rodar isso também com o número da vaquinha, tá bom, Vitor? Porque é merecidíssimo. E você merece, e mais do que você, como não é individual, a coletividade merece. Obrigado por tudo. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigada. Até mais. Tenho um compromisso. Tchau, tchau. Paulo, para a gente ir para os finalmente, eu queria que você fizesse convite, falasse, vamos voltar. Quero que fale do evento, né? Convidar as pessoas que querem e precisam, porque também tem um grupo que quer saber mais, e isso é de suma importância, e tem aqueles que querem colaborar também, né? Tem pessoa que quer estar ali e fala assim, olha que legal, como que faz para eu estar lá, para aprender, porque eu quero, a partir desse lugar, colaborar, contribuir. Tem um monte de jovem aí que às vezes quer contribuir. Fica à vontade. Deixa eu pegar o espaço que vai ser realizado o evento cabe 110 pessoas. Tá. Hoje nós já temos um número bem bacana, né? De metade. Se a gente conseguir ocupar a OAB, vai ser assim sensacional. Primeiro porque esse evento está sendo promovido para levar informação não só para o advogado, não só para o profissional do direito, para ele conquistar o cliente dele. Pelo contrário, esse evento é para demonstrar, para trazer pessoas, para falar, essa pessoa aqui existe, esse é o direito dela. A gente começou com o tema da aposentadoria transexual, mas a gente também vai falar de crianças com altas habilidades. A gente vai falar da falta de política pública, da questão de como lidar com uma criança com altas habilidades, que tem um QI elevado. A gente vai falar também sobre os direitos da comunidade surda. Gente, a gente tem painéis, principalmente intersexo, adoção, pela perspectiva de profissionais que vivenciam. Para participar do evento é super simples. É escanear esse QR Code. Deixa eu pôr o QR Code. O QR Code está ali em cima. Deixa eu fazer isso aqui. Ou então, é só entrar em contato comigo pelo Instagram, que eu mando o link. A gente tem o link. Está na página da bio da OAB no Instagram, OAB São Vicente. É um evento que tem o valor de R$10, porém, toda a verba arrecadada será encaminhada para a ABRAE, Associação Brasileira das Pessoas Intersexo. A ABRAE, ela desenvolve um atendimento, uma prestação de serviço até assistencial, não só pelo viés político. É uma causa que eu estou engajado por ter conhecido tardiamente, né, por ter experiências com pessoas intersexo, até mesmo dentro do meu escritório. É uma realidade que tem que ser mostrada. Mas voltando ao evento, Paulo, tem só uma coisa, não foi tardiamente, tem um momento certo, eu falo isso. Existe um momento certo para as coisas acontecerem. Às vezes a gente não está preparado para aquilo que pode vir. Às vezes é o momento certo de acontecer, né? Exatamente. E além dos painéis de palestras, nós teremos o café da manhã, nós teremos no período do almoço uma artista, a Magenta. Ela vai estar disponível da meio-dia às 14 para realizar maquiagens em quem quiser. A gente está fazendo esse evento no sentido dele ser dinâmico, acolhedor. Não aquele evento engessado de palestra atrás de palestra, não. É um bate-papo. É o momento de você levar suas dúvidas. E teremos também um coffee break à tarde. Painel de foto profissional. É super simples. OAB São Vicente, pode procurar no Instagram, pode me procurar no Instagram também, borgomoni.adv. Qualquer dúvida, pode falar com o Anderson encaminha. O Anderson vai estar presente.
É isso, gente. A gente precisa de todo mundo. Paulo, muito obrigado por ter Eu vindo. que Eu fico agradeço o muito convite. feliz. E aqui é a casa de vocês. E quando precisar, é só chamar. Não tem porta, é só entrar. Eu sempre dedico o programa para alguém ou para alguma instituição. Quero dedicar para a causa, porque não é fácil, não é simples. Acho que a aldeia de São Vicente está de parabéns por ter uma pessoa como o Paulo, que também não tem outra, viu? Não basta ter e por qualquer pessoa, porque também nós temos essas coisas também. Com Vamos certeza. fazer ali no Partido Conservador à direita um puxadinho de movimento negro. Daí pega todos os conservadores pretos ali, coloca ali e fala que está fazendo causa preta. Não. Sim. Nem todo negro é meu irmão, nem Sim. todo mundo da causa LGBTQIA+, é nosso irmão e nossa irmã. Tem que, né? E quando tem uma pessoa centrada, incrível, estudada, como você, como Vitória, como Amanda da Aliança Nacional, Tônio, as meninas da Antra, poxa, é legal pra caramba. É muito importante para todos nós. Né? Estou Então, fico muito. tentando. Érica, um beijo para Érica Hilton, querida Érica Hilton, a Mandinha, assessora, que vai sair vereadora aí, era assessora da Érica Hilton, Érica Malunguinho. Tem muita gente importante, muita gente nesse caminho. Vou mandar para todos eles, para que possa saber. A nossa querida Laerte, né? Laerte também, vou mandar para a Laerte. Enfim, falar nisso, tem Eu uma. vou desmaiar se elas aparecerem lá. Nossa, vou morrer. E são pessoas tão simples, é por isso que elas são incríveis. Esse que é o mais Sim. incrível. Laerte vai sair uma matéria do Jornal Empoderado, já está sendo feita. Vou ver se eu lanço ela até segunda-feira com a Laerte, muito legal, bate-papo sobre política, sobre sexualidade também. E é isso, gente. Muito obrigado. Quem puder, ajude a Vitória a ir para Harvard. Isso é incrível. E também esteja lá no evento lá para dar um abraço, para a gente fazer essas trocas, que é de suma importância. Muito 7 obrigado. de junho. Não, é isso, a gente tem que estar junto nesse rolê, porque é de suma importância. A gente tem que fazer a nossa parte, também a gente não pode só cobrar do outro. A nossa parte aqui você pode ir, pode doar para a Vitória, faça isso sim, porque é de suma importância. Obrigado a todo mundo. Gratidão a Parabéns à todos. Aliança Nacional, ao Todas. Tônia, todo mundo lá pelo manual também. Ótimo, uma outra ferramenta importantíssima para a luta. Obrigado, até. Até, chefe.